Meus irmãos, boa noite a todos. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer à Fraternidade Espírita Missionários da Luz, que nos deu essa oportunidade de estarmos reunidos com os nossos amigos, mesmo sendo em um encontro virtual. Pedimos aos espíritos bondosos e amigos que possam nos auxiliar para que as nossas reflexões possam trazer bons frutos para cada um de nós, para que a gente tenha entendimento e para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Na noite de hoje, nós escolhemos o tema para a nossa conversa contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, a fé divina e a fé humana. Pois então, meus amigos, nós escolhemos esse tema porque achamos de grande importância para o nosso momento atual, né? O momento que estamos atravessando com a pandemia do Covid, né? Então, nós escolhemos falar sobre a fé, fazer reflexões sobre a nossa fé nesta noite. E lá no capítulo 19, né, no item 12, ele nos traz que a fé é um sentimento inato no homem, da sua destinação. Então veja, ele diz que é um sentimento inato no homem da sua destinação. E aí a gente quer entender, né, o que vem a ser essa destinação do homem. E aí lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução, em um dos parágrafos, onde ele fala que a expiação apaga as nossas faltas, ele nos diz que a destinação final do homem é avançar para a senda da evolução, para a senda do progresso, certo? Então, ele diz lá essa nossa destinação. Então vejam que Kardec, no Livro dos Espíritos, ele já começa na introdução explicando qual é a nossa destinação e por que nós estamos aqui na Terra. E lá no item 177, também do Livro dos Espíritos, né, ele diz que a nossa destinação é alcançar a perfeição e a suprema felicidade. A suprema felicidade. Então, mas a gente sabe que a nossa Terra é um planeta de provas e expiações, né? Então, como é que nós vamos alcançar a suprema felicidade se estamos aqui na Terra? Tá? Mas ele diz que é a destinação final do homem. E a gente sabe que as nossas encarnações na Terra não serão as nossas últimas reencarnações, e não significa o nosso final, o nosso destino final. Não é? Então, lá no capítulo 11, também do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, Kardec também faz algumas considerações sobre isso, né? E ele diz que é inútil ao homem iludir-se, né, buscando a felicidade, a sua felicidade aqui na Terra, né, que é uma ilusão, certo? E aí ele continua dizendo que é certo que Deus nos criou para a felicidade na eternidade. Então vejam, quando Kardec enfatiza que Deus nos criou para a felicidade na eternidade, ele está sendo claro que a nossa felicidade a gente não vai encontrar aqui na Terra. E lá nesse mesmo item, os Espíritos explicam que a gente pode até encontrar essa felicidade, entre aspas, se buscarmos
a nossa felicidade não nas coisas materiais. Mas veja, não é a felicidade real, verdadeira. São momentos de felicidade que nós vamos encontrar aqui na Terra, né? A gente sabe que a nossa eternidade não é o nosso hoje. Então, quando ele diz que a nossa felicidade, que nos criou para a felicidade na eternidade, ele não quer dizer aqui na Terra, né? Mas nós sabemos que a nossa Terra é um planeta de provas e expiações. Mas aí ele continua dizendo que a nossa vida na Terra deve servir unicamente para o aperfeiçoamento moral do homem. Está lá no capítulo 11. Então, não adianta a gente buscar a felicidade aqui não, tá? Certo? Então, continuando com as considerações do item 12 do capítulo 19, ele diz que a fé é um sentimento inato no homem. Por que a fé é um sentimento inato no homem? Porque nós nascemos, né, com esse sentimento inato, porque nós herdamos do nosso Pai Criador, né? Então, quando Deus nos criou, né, Ele já colocou em nós, em germe, né, esse sentimento inato da nossa fé, correto? Então, ele diz que, na verdade, nós nascemos, nós trazemos a herança da nossa fé e recebemos do nosso Pai Criador. E na continuação desse parágrafo, ele diz que a fé também é a consciência das prodigiosas faculdades que nós recebemos em germe do nosso Pai Criador, né? Então a gente se pergunta, o que vem a ser essas nossas faculdades, né? Essas prodigiosas faculdades que recebemos? Na verdade, a gente pode dizer que são os nossos inúmeros talentos que nós recebemos do nosso Pai, né, em germe. E por que em germe? Para que a gente pudesse desenvolvê-lo através do nosso trabalho, do nosso próprio esforço, a gente desenvolve os nossos talentos, trabalhando para que eles possam crescer, frutificar, né, e até dar os nossos frutos de fé. Então, meus irmãos, cada vez mais que a gente trabalha os nossos talentos, que a gente aperfeiçoa os nossos talentos, nós melhoramos cada vez mais nessa senda da evolução que Kardec nos fala. E aí, quanto mais a gente desenvolve esses talentos, mais a gente desenvolve também a nossa capacidade de pensar e de agir. E assim a gente tem a condição de fazer melhores escolhas, né? De escolher melhor e de acertar mais e de errar menos, certo? E aí, vejam só, ele diz também que a gente tem a consciência desses talentos, né? E a gente vai verificar o que é a consciência dos nossos talentos. De que forma a gente sabe que a consciência desperta, ela depende muito de quê? Depende do estágio evolutivo de cada um, da compreensão que cada um tem das verdades, né? Das verdades reais, das leis do Pai, etc, né? Então, é isso que vai determinar a nossa consciência desperta. A gente vai guardar isso daí, que mais na frente a gente vai citar e usar também esse item, tá? Então, veja só, dá também no item 2 e 3, também do capítulo 19, né, que é a fé que transporta montanhas, ele diz que a fé é a confiança em si mesmo, é a confiança nas nossas forças, certo? E a confiança também na realização de determinadas coisas. Então, a gente já sabe que se nós trazemos a confiança em si, se a gente sabe da nossa, a gente tem confiança na nossa força de realização, tá?
nessa nossa capacidade de realização, a gente vai alcançar os nossos objetivos, né? E essa capacidade de realização, ela nada mais é do que a nossa força criadora. A força que nós recebemos do nosso Pai Criador quando Ele nos criou. E Emmanuel e André Luiz, os dois fazem citações sobre essa nossa força criadora quando ele diz que nós somos co-criadores, né? Eles falam isso tanto no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, como também no livro Evolução em 2 Mundos, certo? Então, meus irmãos, essa força criadora que nós trazemos, né? É essa fé que a gente tem, né? Então, a gente pensa, se a fé, ela é um sentimento inato no homem, se a fé é a confiança em si mesmo, nas nossas forças, se é a confiança nas nossas realizações, então a gente pode dizer que a fé é, na verdade, o nosso poder criativo, o nosso poder de criação que a gente recebe do nosso Pai Criador. E aí, mais uma vez, a gente se questiona. Se a gente sabe disso tudo, a gente se pergunta por que existem pessoas sem fé, né? Como a gente explicar, depois de tudo que o Evangelho, que a doutrina nos ensina, como explicar que existem pessoas que não têm fé? Vejam só. Mais uma vez, Emmanuel explica no livro Confia e Segue, lá no capítulo do imperativo da fé. Ele diz o seguinte, que a fé se expressa por si mesma e que todo mundo tem fé. Até aquele que diz que não possui, tem fé. Ora, se a fé se expressa em si mesma e se a gente já estudou tudo aquilo que falamos antes, então a gente se pergunta por quê? Por quê? Né? E aí ele diz o seguinte, né? Essa fé, ela se expressa em si mesma, tá bom? E a gente se pergunta por que a pessoa não tem a fé, né? E ele diz que talvez essas pessoas não tenham a confiança nas leis divinas. E as leis divinas são a vontade de Deus. Se você não tem confiança nas leis divinas, você não confia na providência divina, você não confia em Deus. Mas aí ele continua explicando, né, que todos têm fé e dá alguns exemplos. Ele cita o exemplo do medicamento, quando estamos doentes, tomamos o medicamento que o médico passa, na certeza, né, na confiança, tendo fé de que aquele medicamento vai fazer o bem para a gente. E aí ele diz, a gente precisa ir a algum lugar, toma um veículo. E a gente toma o veículo na certeza, na confiança de que aquele motorista vai levar a gente para onde a gente quer e vai dar tudo certo, né? Confiança, certeza, crer, é fé, né? E aí ele diz, quando a gente chega no hospital doente que precisa fazer uma cirurgia, vai para as mãos dos médicos na certeza da capacidade, na fé na capacidade daquele médico. Então ele diz, nesses exemplos, ele mostra que nós todos estamos a todo momento exercitando essa fé. Correto? Então, a gente pergunta, que fé é essa que a gente estudou até agora e que Emmanuel cita? É aquilo que o Evangelho nosso chama de a fé humana. E a gente se pergunta, então, se tudo isso é a fé humana, essa confiança nas nossas forças, na nossa força criadora, essa confiança em si mesmo, né? O que vem a ser a fé divina, né? A gente se pergunta. E ele diz, o Evangelho, a fé divina é quando a gente coloca a nossa vontade ativa a serviço das nossas aspirações celestes e na construção do nosso futuro celeste. Mas e o que é a nossa vontade ativa?
A nossa vontade ativa, minha gente, é quando a gente coloca a nossa força de vontade a serviço da nossa força criadora para o bem. A gente pode até botar para o mal também, lógico, né? Mas a gente não quer, a gente quer evoluir. Então, a gente não vai colocar a nossa força de vontade a serviço do mal, mas sim a serviço do bem, obviamente, né? Então, veja só, como é que a gente constrói essa nossa aspiração divina? O que é essa nossa aspiração divina que ele fala? O que é? É tudo aquilo que a gente pensa e que a gente deseja para chegar mais perto de Deus, para alcançar a Deus. Então, todas essas nossas aspirações são aspirações divinas. Sim, mas e as nossas construções, né? Divinas. O que são as nossas construções divinas? É tudo aquilo que a gente faz para alcançar a perfeição, levando em consideração que a nossa vida na Terra é uma vida temporária, né? Ela é rápida. Na verdade, a nossa vida aqui é uma existência, certo? Então, todas as vezes que a gente levar em consideração que é apenas uma existência, tá? E que nós fomos criados simples e ignorantes, recebemos toda essa herança de Deus para avançarmos na senda do progresso, da evolução e alcançarmos a perfeição. Aí nós vamos estar construindo, pensando na nossa vida futura, na nossa vida real, que é alcançar a plenitude da perfeição. E a gente se pergunta, alcançar a plenitude da perfeição é fácil? Vai ser um mar de rosas? Claro que não. É dor, é sofrimento, é batalha, é dificuldade. E esse momento atual que nós estamos passando representa isso. E esse momento é um momento ímpar para que a gente possa começar a aprender a realizar ou usar a nossa fé, tanto humana quanto a nossa fé divina, em nossas aspirações celestes e na construção desse nosso futuro, né, celeste, certo? Essa é uma grande oportunidade, meus irmãos. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem vários caminhos. O Evangelho de Jesus nos ensina, a doutrina também nos ensina, né? Vamos iniciar a nossa batalha, o nosso bom combate, né? Vamos lutar contra, agora no momento, contra esse opositor invisível, né? De que forma? Ora, esse opositor desarrumou toda a nossa vida, né? Na verdade, ele mudou a nossa rotina, o modo de a gente viver, né? Nos afastou das pessoas que a gente ama, tá? E por isso produziu em nós alguns sentimentos que baixam a nossa vibração. Tristeza, falta de confiança, insegurança e por aí vai, né? Mas, se nós exercitarmos essa nossa fé humana e a nossa fé divina, a gente vai vencer essa batalha e nós vamos sair vencedores, né? Nós vamos aumentar a nossa vibração e nós vamos também, digamos assim, fazer com que a nossa imunidade física e a nossa imunidade espiritual possa se elevar. É claro, vai se elevar, né? Porque os sentimentos de tristeza, de medo, né, de angústia, eles baixam a nossa vibração, interferem na nossa imunidade física e espiritual. E quando a gente faz essa batalha e quando a gente muda essa situação, a nossa imunidade espiritual e a nossa imunidade física, ela sobe, né? Então, a gente se protege. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer é buscar essa força, porque nós temos essa força interior, essa força de realização, e a gente iniciar a nossa batalha através da oração, através, né, de ler bons livros, de assistir bons filmes, de assistir palestras, boas palestras, né? Aprender, ler o Evangelho. Então, tudo isso faz com que a gente se fortaleça na nossa fé,
certo? E faz também com que a gente, fortalecido nessa fé, a gente acredite cada vez mais na providência divina e que a nossa destinação, meus irmãos, é chegar à perfeição, à plenitude na perfeição. E é tudo isso o que nós desejamos a todos que estão nos ouvindo e para nós, para toda a humanidade, para todo o universo. Não é? Que Jesus nos auxilie, nos ampare, nos abençoe, que Deus continue a olhar por cada um de nós para que a gente possa realmente sairmos vencedores dessa batalha e de tantas outras que ainda estão por vir. Que Deus nos abençoe, nos envolva em muita luz e paz para todos nós, meus irmãos. Boa noite a todos.